Para prestigiar quem já está conosco, professor, já temos algumas pessoas conosco aqui, nós vamos começando. A gente sabe que o tempo do Instagram é de aproximadamente 1 hora, então vamos tentar otimizar o máximo, porque a gente tem muito assunto aí, né? Muito assunto para bater papo. É verdade, é verdade. E aí, gente, eu quero apresentar rapidamente, né? O professor também, claro, ele vai poder fazer uma autoapresentação, mas só dizer que o motivo de nós termos elaborado essa live, que é a primeira de várias que nós vamos fazer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. O professor Rafael Lauria, eu já conheço há algum tempo, mas comecei a acompanhar mais detidamente quando ele se tornou colunista da Rádio CBN Amazônia Belém, com o tema de coaching de carreiras, né? O professor Rafael também tem uma grande atividade na área da educação, de uma maneira geral. Educação para o aspecto financeiro, educação para o âmbito do empreendedorismo, educação para o âmbito criativo e, claro, também voltado para a sua formação de origem, que é na área jurídica, né, professor? E aí, a gente, quando elaborou essa live, nós pensamos em discutir criatividade, discutir alternativas e oportunidades e falar um pouco da área em que o professor vem se especializando ainda mais, que é o segmento do comércio lojista, né, do segmento do varejo. Então a gente vai trabalhar alguns conceitos e vai procurar trabalhar também algumas possibilidades. Então, professor, boa noite, muito obrigado pelo aceito do convite, que essa nossa parceria seja duradoura em vários âmbitos. Bom, professor Rodolfo, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um peso enorme poder trocar uma ideia com você, pela tua história e pelo teu nível de conhecimento, profundidade de conhecimento. Então, tu imagina o desafio que é para mim poder estar aqui contigo. E, ao mesmo tempo, eu fico bem feliz porque a gente está vivendo um momento único, um momento sem precedentes na nossa geração. E aí o que nos faz parar para querer pensar mais e buscar mais alternativas e usar cada vez mais a inteligência em prol da gente mesmo, da nossa sobrevivência, né? da nossa perpetuação como seres humanos, como seres viventes. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar com você, dizer que a ideia do segmento lojista, dentro de tudo que você colocou aí, é porque eu já trabalho há mais de 20 anos no segmento lojista como jurista, e quando eu percebi que esse segmento, além, obviamente, de necessitar sempre se precaver juridicamente, também precisava pensar mais em produtividade, em aumento de lucro, aumento de qualidade na prática do comércio, aí eu também optei por expandir os horizontes e não só trabalhar como jurista, mas sim entender a coisa de forma sistêmica. Por isso coach, por isso os estudos em desenvolvimento humano. Uma empresa existe se não forem as pessoas e se não for a qualidade das pessoas que estão ali, a qualidade mental, a qualidade emocional das pessoas que trabalham naquele sistema. Então, obrigado pelo convite, eu estou aqui para a gente começar. Perfeito. Falar sobre criatividade, né? Isso, vamos começar. E aí, professor, a gente vai falar do começo, mas eu queria começar a conversa um pouco pelo meio, né? Nós estamos num cenário de excepcionalidade, um cenário extremamente complicado, né? Temos um enfrentamento muito grande diante dessa questão aí da pandemia, né? Um problema muito grande, com contaminações, mortes, uma dificuldade da atividade econômica, né? O Brasil, como a maior parte das nações do mundo, não se preparou para enfrentar um inimigo com essas características, né? Não houve uma adequação institucional, não houve uma adequação de quaisquer segmentos em relação a isso, mas também aquilo que a gente estuda eventualmente na universidade ou nas nossas formações na área de coach ou empreendedorismo, cursos diversos. A gente ouve muito falar lá sobre a nossa análise SWOT, né, a matriz SWOT, que fala sobre forças, fraquezas e ameaças e oportunidades. Nós temos uma grande ameaça externa hoje, que é exatamente toda a dificuldade gerada pela questão da pandemia, né? As contaminações, as mortes. Não vamos entrar em âmbitos políticos porque não é o foco do nosso debate, mas sim pensar em como essas ameaças podem se converter em oportunidades. De que maneira é possível exercitar a criatividade? E aí eu lhe faço uma pergunta, professor, que é a seguinte: existe setor
principalmente no segmento lojista, existe setor que não tem alternativa para enfrentar a crise. Aí eu vou citar alguns exemplos e o senhor pode discorrer à vontade. Por exemplo, o setor do vestuário. A roupa, ela é uma coisa essencial, mas ela não é prioritária agora. Você trocar um guarda-roupa, você comprar roupas. Alimentos, nós temos a questão da perecibilidade. Né? Quem trabalha com eletrônicos também, né? As pessoas estão mais tempo em casa, né? Então, quem tiver uma possibilidade financeira, investir em eletrônicos, então o mercado logístico nessa área. Mas também considerando que a renda geral baixou. As pessoas têm mais gente desempregada, tem mais gente que perdeu parte do salário. Existe algum segmento que não tem alternativa nesse contexto? Bom, parabéns pela tua pergunta. A inteligência dela me faz pensar além. E o que ocorre é que a maioria dos setores, e aqui a base do raciocínio tem que ser sobre o que seria produto essencial e não essencial, e é importante lembrar disso. Eu vou te colocar, porque recentemente houve uma decisão judicial em prol de uma grande loja de magazines na capital do Pará, que é aqui em Belém, e em todo o estado, que abriu o Magazine, e em tese a justificativa do juízo não foi nem que estaria atrelado a serviços essenciais, porque o Magazine trabalha junto com o supermercado, que é serviço essencial. Não foi nem isso, que foi o que mais me surpreendeu. No olhar do juiz, da juíza, do feito, os produtos que o Magazine vende são essenciais, como, por exemplo, produtos eletrônicos e etc. Ou seja, com essa justificativa se deu uma liminar determinando a abertura desse comércio, o que foi até uma surpresa do ponto de vista jurídico entender isso. Mas aqui a questão é que nós sabemos que na prática muita gente agora, ou por falta de dinheiro, ou por falta ou por prioridades em outros setores, e aí considerar prioritários a questão de sobrevivência em alimentos, etc., vai deixar de consumir, vai deixar de comprar produtos que não tem tanta urgência, entre aspas. Agora, como por exemplo, vestuário, né? E aí, alguém que trabalha nesse setor, como a tua pergunta inteligente, de vestuário, de eletrônico, para mim, hoje é um setor muito interessante de vendas, né? Porque muita gente, em decorrência da tecnologia, precisa se adaptar e até investir nisso para poder continuar trabalhando, talvez, ou até mesmo começar um novo negócio online. Mas os setores que são menos procurados, e eu vou dar um exemplo da vestimenta que você colocou. Vestimenta, eu acho que há uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos, começo do ano passado, eu atendi um cliente do setor lojista que disse o seguinte: estou investindo na minha loja online, no meu e-commerce, e o meu e-commerce, ele é o seguinte: eu não tenho nada físico. Isso há 1 ano e meio atrás, sem se imaginar que poderia estar acontecendo o que está acontecendo hoje. E eu perguntei, como você faz? É uma cidade do interior, uma cidade menor. E ele disse que não, a gente põe lá, e como é uma cidade pequena, as pessoas nos contactam, e a nossa operação está em ir até o cliente. Ele experimenta as roupas lá no cliente, lá na casa dele mesmo, gostou, ficou, senão ele devolve sem problema algum. Ou seja, de alguma forma, o e-commerce dele já era totalmente sem um local físico, né? Ele já estava se utilizando da tecnologia. É óbvio que agora, no momento que a gente vive, isso não é possível, uma vez que a interação social ela é mitigada. Mas eu acho, Rodolfo, e aí é uma percepção, tão somente, é que todos os setores, eles podem se reinventar, seja ele qual for, até os que menos parecem ser essenciais. Todos eles podem se reinventar. Desde que use a inteligência para isso, use a tecnologia para isso, desde que use um formato de agregar valor. Eu acho que dentro do processo de vendas agora, toda vez que eu perceber que há valores agregados ao produto principal, eu tenho a oportunidade de me interessar por esse produto. E, por exemplo, toda vez, e aí vai um exemplo que eu acho que realmente é muito, muito pertinente, toda vez que eu conjugar o meu produto, seja ele um produto que eu venda, seja um serviço que eu venda, a conhecimento, eu estou agregando valor. Se eu puder dar sempre a oportunidade das pessoas conhecerem, não quando conhecerem no sentido de, olha, eu dei um exemplo no artigo que eu coloquei,
um liquidificador e ao mesmo tempo um curso de como fazer bolo, né? E como fazer um bolo gostoso da vovó. E aí a pessoa vai dizer, pô, legal, com aquele liquidificador que ele está me vendendo pelo e-commerce dele, eu vou aprender a fazer bolo, aprender a fazer comida, vou ganhar um livro sobre culinária, exemplo, né? Então agregar valor a isso. E o segundo ponto, que eu acho também que vai ajudar muito nesse processo, com certeza, é você ser um canal, de alguma forma, em algum nível, dentro do que você faz, no que você vende, para que as pessoas, elas também ganhem, de alguma forma. Como assim? Ser um canal de oportunizar elas, além de ser consumidoras, também fazerem parte da cadeia produtiva, produzindo comigo, vendendo comigo de alguma forma, sendo um parceiro comercial meu, para que ela ganhe uma comissão, ou ganhe também algum ponto nesse. Isso é muito, já vem acontecendo, mas isso agora, mais do que nunca, penso eu, ser extremamente pertinente. Perfeito, professor. Começamos pelo meio, mas já começamos muito bem, né? Já suscitando várias circunstâncias, vários aspectos. Registrando aqui algumas audiências, a publicitária Luana Lopes, Luluchinha está conosco aqui, a professora Gisele Leite, o publicitário, empresário, economista Aron Alcolumbre também está conosco. A Daniela Lauria está conosco. Conhece, professor Rafael, a Daniela Lauria? A Camila... a Camila Souza, Camila Odonto está conosco também, parabenizando aqui pelo conteúdo. A Érica Medeiros, psicóloga, está conosco também. A Lisete Araújo também está conosco. Quem mais? Conceito 4 Consultoria, Juliana Bela, Rayane Costa. Conceito 4 é o professor Valfredo de Farias, grande amigo, grande consultor. Também, né? Uma honra tê-lo aqui. Também acompanho as várias entrevistas ali na Rádio CBN Amazônia, Belém, né? Pro Israel, pro Douglas, lá, para toda a turma, pro Danilo. E a professora Gisele Leite é do Rio de Janeiro, grande escritora, grande jurista, grande professora, doutora pela USP, está conosco também, legal. Muito obrigado aí pelo prestígio da audiência, né? Cada audiência é extremamente relevante e principalmente, gente, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser instigar um pouco mais no debate, fique absolutamente à vontade. E aí eu quero voltar um pouco para o começo, professor, e falar aqui sobre a crise, né? Que aí tem aquela discussão, né, do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista de lidar com transformar as ameaças em oportunidades, e pegar a palavra crise, tirar a letra S e pensar em CRIE, né? Que tem a ver exatamente com a criatividade. E aí temos casos aqui, não vamos citar nomes, mas temos casos já de concessionária de veículos que fechou as portas, né? Nós temos clubes de futebol que concederam férias antecipadas para seus jogadores, outros que suspenderam contratos, outros que diminuíram salários. Isso é uma realidade no Brasil, né? Por exemplo, o Santos Futebol Clube, ele negociou a redução de 70%, negociou não, informou para os seus jogadores a redução de 70% dos seus salários e 35% serão devolvidos no momento da rescisão. Então, quando os jogadores forem demitidos, digamos assim, quando os contratos forem encerrados, eles vão receber 35%, metade, né, desse valor dos 70%, também como verba rescisória. Tivemos aqui um hotel muito tradicional aqui de Belém que fechou as portas também, né, porque até fez uma ação, falando de criatividade, até fez uma ação importante, né, criou pacotes específicos para profissionais da saúde que não podem estar em circulação em casa, né? Profissionais de saúde não podem deixar de trabalhar, ainda mais que está na linha de frente aí, mas também ao ter contato, né, no ambiente hospitalar que tem um risco maior para contaminação aí com a Covid-19 e ter que voltar para casa trazendo risco para o familiar, então esse hotel criou esse plano, mas só que isso não foi o suficiente para aumentar as demandas. Agências de turismo que tiveram que fechar ou suspender as portas. Por outro lado, há casos em que bares estão vendendo vouchers para reabertura do seu negócio quando acabar a pandemia. Não falam em reabertura, falam em reencontro. Não vendem a bebida em si, mas vendem o prazer do reencontro, né? Então, como equilibrar, professor, em um cenário tão grave em que há perda de receita, há o risco de fechar as portas, no que é da área jurídica, há uma possibilidade de um grande cenário de disputas trabalhistas, né? Porque aí você tem uma série de circunstâncias, até recentemente uma outra polêmica, né, sobre os serviços essenciais.
a questão aqui em Belém, específico, aqui em Belém do Pará, a questão da diarista, né, que foi incluída entre os serviços essenciais. Então, como pensar cenários em que você tem muita dificuldade para se reinventar e cenários que, de certa forma, as situações podem ser um pouco mais simples? Cenário dos restaurantes, por exemplo. Nós tivemos um restaurante que começou, né, com um serviço de delivery, mas resolveu fechar as portas pelo risco de contaminação da sua equipe. Nós temos restaurantes que estão atendendo só no delivery, só na entrega em domicílio, e já se considera que restaurantes assim podem manter esse padrão no pós-pandemia, né? A gente fala muito no novo normal. Como é que a gente vê uma discrepância tão grande nos mercados, principalmente nos mercados lojistas, nesse cenário de mergulhar numa crise ou buscar alternativas para se reinventar e para sobreviver? Rodolfo, a primeira observação, eu estava assistindo uma entrevista do Ricardo Morim, e eu concordei com uma fala dele, onde ele disse o seguinte, que crise não é solução, digamos assim. Muita gente fala, como você colocou, a crise em si não, a crise é um desafio, é um problema. O que é a solução? O que você faz em decorrência da crise? É a sua atitude, o seu pensar com inteligência e principalmente o seu agir que vai trazer um resultado diante de tudo isso. E quando a gente se depara com a situação de encontrar um cenário totalmente alheio a qualquer coisa que antes você poderia pensar, e assim, ninguém se preparou no ponto de vista de entender se em julho do ano passado o setor de turismo, ou então há um ano, o setor de turismo tivesse assim, a consciência de que isso poderia acontecer, apesar de muitos estudos dizendo que pandemias podem voltar, e inclusive outras poderão vir, essa com certeza não será a última, infelizmente, a gente poderia arquitetar um plano para ver como faz, né, até mesmo prevenir, etc. Mas como foi tudo muito rápido, eu costumo dizer que há 2 meses o mundo era outro, simples assim, há 2 meses o mundo era outro. Então, e eu fui pego de surpresa, e aí agora eu tenho que olhar para esse novo mundo e aí me adaptar a ele, fechar minhas portas. Os primeiros setores foram o setor de turismo, os setores em que aglomerações são restaurantes, como você colocou. Quando eu olho para isso sem um preparo, eu tenho naturalmente, objetivamente, que aqui na mente, puxar algo do meu passado para poder, nessa informação, fazer algo no agora, entrar em ação no agora. É assim que nós funcionamos, inclusive, como seres humanos, como seres pensantes, como seres inteligentes. A gente age sempre com base em algo, em uma experiência anterior, e vai criando novas experiências com experiências anteriores que vão fazer com que eu encontre caminhos, né? E aqui para nós não tínhamos essa experiência anterior de passar por algo tão sério, apesar de algumas pandemias menores, né? Aliás, a pandemia em si é só essa, mas alguns problemas de saúde menores, como a H1N1 que nós tivemos em 2009, e até mesmo na Ásia, o SARS e o MERS. E aí você percebe, só fazendo um parênteses, o quanto esses países que já tiveram essa experiência anterior conduziram de uma maneira muito mais célere a coisa para logo voltar a uma situação de aparência normal, de normalidade, pelo menos aparente normalidade ou pseudo-normalidade, né? Porque também lá ainda se continua. E aí eu me vejo nessa situação que eu não busco no meu passado nada parecido para entrar em ação no futuro. O que é que eu faço? Eu simplesmente olho para possibilidades de mudança. Isso requer energia, requer uma série de novas atitudes, e aí a mudança do lojista especificamente, que dependia da rua, de pessoas passando como um dos fatores de prospecção, e não ter essa prospecção, aí eu preciso então pensar em algo diferente. O que é esse algo diferente? Bom, intuitivamente a tecnologia nos dá essa possibilidade. Concorda comigo? A tecnologia é um setor que todo mundo está aí, mas intuitivamente. Por quê? Porque não resta muita alternativa a não ser de buscar na tecnologia isso. Outro setor, eu expando o setor
setor da alimentação. Eu expando a possibilidade, reduzindo, obviamente, custos, e isso passa naturalmente pela questão trabalhista. Muitos naturalmente vão ter que ser demitidos ou suspensos, ou então diminuir a carga horária pelos incentivos das medidas provisórias do governo, e adapta toda uma estrutura para essa nova realidade. Eu só não posso parar. Eu só não posso parar de produzir, eu não posso parar. Esse é o convite. Muitos fecharam as portas, têm fechado, não têm encontrado, porque não pararam para dizer assim, o que vou fazer agora? Vou usar o delivery como meu principal. Eu tenho um diretor conosco da CONAMP, da Confederação Nacional, que tem uma grande pizzaria no Piauí, em Teresina, que ele ficou tão assustado no começo disso tudo, Rodolfo, que ele precisou se reinventar e investiu forte, por incrível que pareça, no meio de tudo isso, no delivery mesmo, de uma forma onde ele pudesse ser uma referência de delivery na área de pizza em Teresina. Então, o que fez ele? Ele pegou aquilo que ele tinha de força no salão e jogou para um setor que era o que ele poderia fazer diante de tudo isso. E é esse o convite. O lojista, de alguma forma, por exemplo, serviços não essenciais, considerados essenciais, como eletrodoméstico, dessas coisas, que não tem. No período do Dia das Mães agora, algumas lojas online venderam muito, mesmo não tendo a presença física, porque a demanda era grande por Dia das Mães, nesse período de eletrodomésticos, etc. Ou seja, direcionar, focar e colocar toda a força naquilo que é possível, dando melhor ali naquele ponto, para obviamente ter resultados mesmo que parciais por enquanto. Exatamente, e a gente tem essa busca por resultados, porque a sensação foi exatamente essa, né? A gente deixou o trabalho ali num dia, no outro dia a gente não conseguia mais voltar para aquele local de trabalho, sejamos nós servidores públicos, empreendedores, segmento lojista, né? Aí a gente tem o atacado, tem o varejo, tem a prestação de serviços de uma maneira geral. Então a sensação foi exatamente essa. E há setores econômicos em que você tem uma tranquilidade maior. Eu vi que há algumas semanas você fez uma live falando mais sobre a questão do teletrabalho, né? O teletrabalho que já é um conceito, né, antigo, que já vem sendo adaptado. Empresas enormes como a Google fazem isso há muito tempo, né? A Google, que é um grande gigante, aí você falou em tecnologia, né? Grande gigante da tecnologia, da inteligência artificial, de uma série de outros aspectos. Vários órgãos públicos, vários serviços públicos também têm essa possibilidade de você trabalhar exatamente com a ideia do teletrabalho, e dentro das modalidades do teletrabalho você tem o home office, né? O home office é uma das possibilidades, né? Que você faz o teletrabalho na sua casa, que tem uma dinâmica própria, que tem uma circunstância própria. Alguns tipos de serviços, alguns tipos de trabalhos, eles conseguem se adaptar plenamente. Eu, por exemplo, sou professor universitário, né, e sou servidor público, então as minhas atividades, além de não me obrigarem hoje, né, a necessariamente sair de casa, então eu tenho cumprido a quarentena quase na sua integridade, eu saio muito pouco, só quando é muito essencial mesmo. Então eu consigo dar minha aula pelo modelo remoto, né? Eu consigo também gravar conteúdos para ficar disponível para educação à distância, faço o atendimento lá do órgão público em que eu trabalho também à distância. Então há serviços, há características que têm essa possibilidade, mas há outros que não. Ou que se não tem, ou se tem uma possibilidade mais restrita, né? Então, por exemplo, você tem uma limitação de como é que você vai prestar determinado tipo de serviço à distância, como é que você vai ter esse aspecto exatamente à distância. E aí eu falo para você, Rafael, pergunto para você o seguinte: como pensar nesse nível de adaptabilidade, né, de adaptação, em especial para o segmento logística, que é aquele onde você vem se debruçando mais? Qual é o grande pulo do gato? Qual é o grande caminho, a grande saída para enfrentar uma crise como essa, para a qual praticamente ninguém se preparou? Para além da criatividade, quais são as ações práticas que podem ser pensadas nesse sentido? Ótima pergunta. É bom lembrar que o setor logista, ele há algum tempo já vem sofrendo com crises econômicas anteriores. Então essa demanda já vinha acontecendo há um tempo, dessa necessidade de reinvenção. O setor logista, na minha opinião, é um dos setores mais importantes da economia, porque primeiro é o mais visível, é o mais palpável, é o que está na ponta, né? A gente
desafios por causa, inclusive, das leis, né, e das relações laborais, que a gente, há pouco tempo, né, no governo Temer, tivemos aí uma reforma trabalhista extremamente profunda, onde alterou-se mais de 100 artigos da CLT, e o teletrabalho, inclusive, foi um ponto muito bem posto, né, nessa reforma que houve, e que já era uma realidade, mas que foi dirimida de uma forma mais contundente aí. O teletrabalho, para alguns setores, e aí eu acho assim, a primeira ideia que agora o gestor de uma loja, de um empreendimento do comércio deve lembrar e ter agora como é que a minha equipe realmente está, em que nível de engajamento o meu time está comigo. Porque o problema todo é quando alguém é empregado. Vamos lá, vou com calma para entender. O empregado que está lá, conseguiu um emprego como vendedor da loja, e ele feliz da vida, vai ganhar um fixo, mais comissão. E aí abrem-se as portas de manhã, né, dentro da normalidade, e começam a passar pessoas no comércio, tem os períodos de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Aumenta aquele volume de pessoas, eu vendo, ganho meu fixo e ganho minha comissão. E aí, ótimo, né? Que maravilha, estou ganhando meu dinheiro, estou produzindo, mas de alguma forma já estou dentro de uma estrutura. Agora não. Agora eu sou obrigado a, de alguma forma, continuar a ter que produzir, só que sem toda essa estrutura ao meu redor para que eu alcance o consumidor final. E aí que é o ponto. Quem realmente tem um engajamento, é isso que e me mandaram para casa. Estou suspenso. Mas aí eu descubro sou convidado pela empresa a continuar o meu serviço, mesmo dentro de casa. Por quê? Porque tem um portfólio de produtos que ainda estão sendo vendidos, e agora tem um e-commerce, que é interessante isso, né? Você tem 3 opções, e aí está o ponto que eu quero, respondendo a tua pergunta, tem 3 opções para vender, independente de ser fisicamente, no comércio, que é as tuas redes sociais. Segundo, o marketplace, né? Um marketplace famoso, onde as pessoas põem produtos lá para vender de uma plataforma maior que vende, e um e-commerce, uma loja própria. Então são os 3 pontos. Então no e-commerce, na loja própria, a empresa te deu essa oportunidade de dizer, olha, tá aqui, aquele liquidificador que tem lá, aquele sofá que tem lá, eu estou vendendo, e você pode vender. E agora? Como é que você vai fazer? Qual vai ser a tua estratégia? Eu posso até te ensinar, posso te ajudar, mas qual vai ser a tua estratégia para que esse sofá saia do meu depósito e chegue no teu cliente, no cliente da empresa, ou no teu cliente, porque tu está vendendo para ele. Então, o pulo do gato agora, mais do que nunca, é trabalhar a mente das pessoas. A mente, para que elas entendam que o fato de estar em casa não faz elas ficarem de férias. O teletrabalho não é elas poderem chegar e dizer, vou acordar 10 horas da manhã, botar um short, uma camiseta e ir para frente do computador. Não é isso. É sempre olhar para os resultados, mesmo que no formato diferenciado, mas utilizando, obviamente, aquilo que eu entrego, a plataforma, o e-commerce, e dizer assim, é a tua estratégia. Cadê as tuas redes sociais? As pessoas que tu conheces para poder vender. Te cadastra no marketplace aí e também vende os produtos daqui, que a tua comissão está garantida mais do teu salário. Tá aqui a nossa loja, divulga ela. Ou seja, o engajamento, a autopressão daquele que realmente entende o processo, entende de prospecção, de que eu tenho que, agora não vou mais esperar passarem para entrar na minha loja, eu vou ter que ir lá buscar, seja onde for, e aí o mundo virtual é muito maior, ele te permite escalar, e aí eu chego no cliente e começo a produzir para a empresa. Agora, obviamente que isso começa de onde, Rodolfo? Começa da consciência dos gestores, de oportunizar isso, ensinar isso, esse novo modelo de negócio, esse novo modelo de trabalho, para que o cara que era vendedor fisicamente agora seja um vendedor online. Se houver um
planejamento disso, e rápido, e de uma forma que muita educação, muito conhecimento para que isso seja. É o que está acontecendo com as pessoas que não têm exatamente esse vínculo empregatício. Por exemplo, eu sou advogado, eu posso atender? Claro, eu posso atender agora, como agora, num canal de tecnologia, e fazer uma entrevista com o meu cliente, atender de casa e entrar em ações sem necessariamente precisar estar fisicamente. Eu só vou mudar a forma. Essa é a questão, mas eu tenho que ir atrás, eu tenho que prospectar, eu tenho que mostrar que eu existo, tenho que mostrar que eu tenho isso, eu tenho a solução para você, jurídica. Eu posso atender em sessões de coach, isso já se fazia antes, mas agora em escala, por aqui, pela tecnologia. Então, eu posso dar um curso online, ao vivo, pela tecnologia. Era no auditório, agora é por aqui. Ou seja, ter essa consciência de engajamento e comprometimento com quem me contrata e com a empresa, com o sistema maior que eu estou envolvido. E aí você falou muito, mais cedo principalmente, a questão da agregação de valor, né? Que tem um conceito importante na área do marketing, que é o Brand Equity, né? Que é exatamente a ideia do valor agregado associado à validação, né? Então, muitas vezes não basta ser bom, né? Você precisa ter o contexto de as pessoas validando isso. Isso vale para marcas, isso vale para o segmento do varejo, o segmento lojista, isso vale para a prestação de serviços, e isso é extremamente importante, né? E antes de eu introduzir a próxima pergunta, que vai entrar num ponto fundamental, inclusive no artigo que você apresentou, Rafael, sobre venda, eu queria registrar umas outras pessoas que entraram conosco. Aqui a Tata Oliveira, oficial, está conosco, a Pérola Marques, advogada, está conosco, a Mari Alves. Pérola, um abraço. Pérola, gosto muito, foi minha aluna, uma grande amiga. Jornalista Jamila Magno, a Master Coach, educadora financeira, nossa amiga. Você fez live com ela, na terça-feira eu fiz live com ela ontem, quinta-feira. A Débora Gomes está conosco aqui, a nossa amiga da financeira. Né? O Dorivan Lopes também está conosco, o Master Coach. Grande coach. Com uma audiência peso pesado aqui, não só fera, aqui, o que nos dá responsabilidade. O que nos dá a responsabilidade, a gente não tem chance nenhuma de falar besteira, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Aqui a Carol também está conosco, o professor Eduardo Costa está conosco também. Né? Brincadeira, grande Eduardo. Professor Eduardo, realmente uma responsabilidade muito grande falar na sua presença aqui. A Raquel Rodrigues também está conosco, a Érica Medeiros, psicóloga. E aí eu queria comentar sobre esse item da venda, né? Porque vender é você convencer alguém que aquele seu produto, que aquele seu serviço, com aquilo que está sendo oferecido, vale efetivamente ser comercializado. Você tem que buscar a essência do marketing lá, o marketing enquanto troca, né, em que você tem duas ou mais partes envolvidas e essas partes buscam algum nível de satisfação. Dentro desse contexto, vender é uma habilidade importante, que em tese todos têm, mas alguns têm mais ferramentas, alguns têm mais elementos, mais facilidade, e outros, né, não têm tanta facilidade assim. Funciona assim mesmo, professor? O vender é uma capacidade inerente do ser humano, e o que na verdade pode ser potencializado por um coach, por exemplo, pode ser potencializado por um profissional de marketing, pode ser potencializado por um educador de uma maneira geral. Vender é uma coisa que é inerente, e eu digo mais, vender é algo ensinável, é algo que pode compor um processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Vender é algo que está muito inerente ao momento que nós estamos vivendo hoje, né? Quem não consegue, de certa forma, vender o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, está ficando para trás, né? Olha, a tua pergunta ela é muito interessante. Eu me lembro, porque até pela idade que eu tenho, que quando eu, assim, logo que saindo da adolescência, se eu chegasse para o meu pai, para minha mãe, assim, há uns 30 anos, há 30 anos atrás, eu disse assim: mãe, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada nos meus estudos e eu quero ser vendedor. Se eu dissesse isso, digamos, há um tempo atrás, dissesse isso, a minha mãe talvez virasse para mim e dissesse: meu filho, você está ficando leso, está ficando doido. Que história é essa de querer ser vendedor? Nada disso, vai estudar, menino. Não dizia isso, vai estudar. Para de pensar besteira. E o grande ponto aqui é que esse pensamento deveria ser o pensamento em que todos deveriam priorizar, independente da profissão. Eu digo o seguinte, que na realidade todos nós, antes de eu ser um advogado
advogado, antes de eu ser um coach, antes de ser professor, seja o que for, eu tenho que me vender. Eu tenho que vender e mostrar às pessoas quais são as minhas habilidades. Claro que vender é uma habilidade, e toda habilidade ela se aprende. Você pode ensinar e pode aprender. Isso é fantástico. E a consciência de que todos nós somos vendedores é o que traz para o processo a ideia de que eu não, de prospecção, de busca do meu lead, né, do meu cliente, para que eu efetivamente supra uma necessidade. A pergunta que eu tenho que fazer para mim é: o que eu sei, o que eu conheço, de 0 a 10, se eu pudesse dar uma nota, qual o quanto eu consigo solucionar um problema ou uma necessidade daquele que tá na ponta lá, que eu vou me mostrar, né? O quanto de 0 a 10 isso é. E tudo isso passa por isso aqui. Vou até compartilhar com vocês. Tem um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso de Carol S. Dweck. Tem mostrado, dá pra ver aí? Ah, sim. Não sei se está contrário. Tudo passa pela mente, professor. Tudo passa por essa consciência de que se eu tomo a posse da condição de vendedor antes de ser o que eu for, seja, olha, pra tudo, eu posso até ser funcionário público, eu tenho que me vender, eu tenho que vender o melhor de mim, eu tenho que dar o melhor. A busca é dar o melhor de mim, não é fazer o possível, não é dar o melhor. Imagina se a gente chega num médico e diz: doutor, e aí, vai fazer? Ele diz: olha, eu vou tentar resolver o teu problema, eu vou fazer o possível, eu vou no mínimo me sentir inseguro. Não, mas quando você percebe na pessoa que a busca dela, passando por esse ensinamento, pela mente primeiro, mudando o mindset dela, para sempre querer dar o melhor pelo outro, aí você percebe que existe um outro nível de busca aí desse profissional. E quando alguém, de alguma forma, vive isso, ela está se vendendo da melhor forma possível. Ela já está se vendendo. Na forma de falar, no interesse, no agir, no olho. Então, a primeira premissa desse processo é entender que antes da profissão que eu escolhi, eu sou vendedor. Senão não faz sentido. Não faz sentido eu ser um catedrático, conhecer muito e não compartilhar isso com pessoas. Não doar ou não entregar com a contrapartida financeira isso para alguém. Sempre eu tenho que estar interagindo, seja por essa via tecnológica, seja pessoalmente, mas eu sou um vendedor em todos os momentos. Inclusive dentro de casa, né? Imagina eu chegar com a minha esposa e dizer: mulher, tudo bem? Não, meu amor, eu te amo, vem cá, você tá cheirosa e tal. Eu tô me vendendo, né, nessa hora para poder estar perto de quem eu amo. E para os meus filhos e assim por diante. Óbvio, nesse ponto, não é trazendo você é um profissional e tudo, não. Eu vou ser o melhor que eu posso ser em tudo e, por consequência, eu tô sendo um vendedor por conta disso. Simples assim. E tinha um comentário, professor, que aí eu já vou engatilhar a próxima pergunta. Tinha um comentário do Dorivan, do Master Coach, professor Dorivan Lopes, né, comentando a respeito da venda, né, e do aspecto neurocientífico, neurolinguístico da venda, né, que, na verdade, se você não conseguir criar um processo, criar um hábito de relacionamento com os seus diferentes tipos de consumidor, isso vai ficando extremamente complicado, vai ficando mais desafiador ainda, né? Então, usar os processos neurolinguísticos, né, em relação a esse processo, né, os aspectos neurais. Aí eu faço uma remissão também à ideia da matriz CHA, né, que é a matriz de competências, extremamente importante: conhecimentos, habilidades, atitudes, né, o conhecimento, que é você saber algo, habilidade, que é você saber fazer algo, e atitudes é você querer fazer algo. Então, dentro desse aspecto, professor, e pegando também a deixa tanto do professor Dorivan, quanto do Marcelo Faria, né, que dirige aí o projeto Efeito Reverso, ele coloca aqui o item da venda digital, né? Então, a pandemia nos trouxe o desafio também de pensarmos no segmento logística e em outros segmentos na venda digital, nessa migração para o digital, no marketing de conteúdo, né? Às vezes você oferecer um produto e vender um outro produto, um serviço agregado. Você citou o caso do liquidificador e a receita para você poder fazer algo, fazer um bolo, fazer alguma outra coisa.
E aí, como é que a gente pode usar esse processo de criação, esse processo de empreendedorismo no campo da venda digital? Né, para a gente abordar isso e depois o nosso último item. Bom, Rodolfo, a ideia é que nós, como seres pensantes, temos a escrita, né, a forma de comunicação como premissa para uma venda de excelência. Quem está do outro lado não me conhece, não sabe da história, não está interagindo comigo de forma mais próxima. Então eu preciso ter a habilidade muito profunda de convencer essa pessoa de que o que eu tenho tem qualidade e que vai realmente solucionar um problema dessa pessoa. Para isso, tem uma técnica que há mais de 100 anos nos Estados Unidos, que é o que faz as pessoas venderem, que é o copywriting. O copywriting tem a premissa de trazer gatilhos, por exemplo, gatilhos mentais extremamente importantes, headlines que te fazem olhar, mesmo que sem estar muito pensando naquilo, olhar para algo e te chamar a atenção, um chamado, né, uma forma de fazer com que desperte em você o interesse em um determinado assunto, é fundamental. Não adianta mais eu só querer, eu sou bom no que faço, ok, que bom, é o mínimo hoje. Ser bom no que faz é o mínimo, no mínimo é ser bom no que faz, ok. Mas além disso, como é que eu chego nas pessoas, principalmente pelo modelo online? Com a linguagem certa, sabendo me comunicar da maneira correta para que desperte nas pessoas interesse em saber que eu existo e saber o que eu tenho para dar para elas. Então, eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, que eu estou estudando, inclusive, do Paulo Macedo, chamado Copyright, com esse nome que eu dei. Nenhum vendedor, nenhum profissional, seja ele em que área for do conhecimento, ele não será completo se ele não tiver a linguagem correta, inclusive porque somos, antes de tudo, vendedores, e como vendedores de excelência precisamos usar dessa habilidade de comunicação para convencer, para trazer. Vale ressaltar que isso passa pelo filtro da ética, né? Muito forte pelo filtro da ética. Por quê? Para justamente não ficar tão somente na habilidade de convencer. Eu me lembro que a gente assistia a alguns programas de TV, né? E aí entrava um cara e dizia: olha essa câmera aqui é a melhor câmera do mundo, tal, para você comprar e tal. Quando chegava na casa do cidadão, o cara dizia: meu Deus, o cara falou que era a melhor câmera do mundo, me convenceu, me vendeu, e a coisa tem uma qualidade péssima. E é óbvio que aí a gente via que a técnica de venda era muito boa, que os gatilhos mentais eram usados, mas não passava pela ética, porque vendia-se um produto que não correspondia à qualidade que se dizia. Então, a ideia, Rodolfo, é nós trabalharmos essa habilidade, a habilidade da escrita, né? Da escrita, estudando, obviamente, sobre isso, tendo estudado sobre isso, passando por uma estrutura de escrita. Não é só eu vou lá e vou falar, não, como é que eu vou falar? Qual vai ser o passo a passo, né, do texto, né, sobre escrever bem, como é a estrutura de uma carta de venda. Estou pegando alguns elementos aqui de um bom copyright, né, da chamada para ação, no final de toda, com uma headline fantástica, onde as pessoas, opa, isso aqui me interessa. Em vez de dizer assim, olha, escrever bem vai te trazer resultado. Não. Qual uma habilidade que vai fazer com que os resultados venham com antes? Faz uma pergunta inteligente, faz uma headline que chame a atenção, monta uma estrutura e no final de tudo, não só doa, porque o doar hoje a gente vê que é uma técnica excelente, você doar o seu conhecimento, as pessoas têm que realmente saber que você tem autoridade sobre aquilo e como você saibam disso. Doando esse conhecimento às pessoas. Ok, mas é negócio. Apesar da doação ser algo muito usado, lembre no final de chamar para uma ação, de chamar para compra. Faz parte da estrutura do copywriting isso, inclusive. Então, as pessoas têm que saber que você está doando, que você é generoso, sentir aquele sentimento de gratidão, mas, no final, você tem o cuidado de dizer, ok, eu estou te doando e vou te doar muito mais, mas olha, o que eu tenho para te dar está aqui, olha, vamos para ação. Até porque as pessoas, além do conteúdo em si, elas não compram só isso. Elas compram
sistematização do conhecimento. Elas compram o tempo que elas vão ganhar se pagarem por aquele produto que tu tens a vender pela internet, no caso, né? Ou qualquer um produto. Ou seja, o que eu vou ganhar além do próprio conteúdo em si. Perfeito. E a minha última questão, mas antes de falar da última questão, o Raul Cos, diretamente lá de Portugal, está conosco, o professor Marcelo Mendes está conosco aqui, o Pedro Pérez, um publicitário, o também publicitário profissional de marketing Helder dos Anjos, o Ivan também está conosco, o Ivan Lobo Júnior, o Fernando também está conosco, educador físico, o publicitário, empresário, o Marcelo Pamplona Faria também está conosco, né, que também ele dirige aí o projeto Efeito Reverso. Aí, professor, eu queria tocar... Doutora Moara também chegou aí com a gente. Opa. Um abraço, Moara, bom tê-la por aqui. Bem-vinda, bem-vinda. Lembrando que o conteúdo geral em áudio está sendo gravado, também vai ficar disponível o vídeo nos IGTV, e aí quem tiver interesse em acessar o material é só entrar em contato conosco, né? Quem for meu seguidor do Rodolfo.S Marques, siga lá o professor Rafael Lauria, Rafael.Lauria, não é isso, professor? Isso. Exatamente. Então, aproveite aí essa oportunidade de seguir o professor Rafael Lauria. E aí, meu último ponto, professor, é a questão do engajamento, né? Então, o segmento logístico, os segmentos de uma maneira geral, né, estão buscando se reinventar, estão buscando alternativas as mais diversificadas para tentar recomeçar, principalmente no contexto do novo normal, no período pós-pandemia. E uma das palavras-chave nesse momento é engajar, né? Como você falou agora há pouco. Você cria essa circunstância de parceria, de generosidade, de oferecer um conteúdo, de oferecer algum tipo de vantagem, né? Nesse primeiro momento, muitas questões de atendimentos gratuitos nas mais diferentes ordens, mas quando nós retomarmos as atividades, quando nós retomarmos os processos em si, né, nós vamos precisar, acima de tudo, ter esse engajamento das pessoas que acreditam na gente. Como é o desafio hoje para o lojista, para o segmento varejista, para o segmento comercial, de uma maneira geral, gerar esse engajamento, gerar esse encantamento, guardar, né, ter os seus clientes ao lado agora e buscá-los depois da pandemia? Bom, Rodolfo, a ideia sempre eu lhe conheço, você me conhece e a gente tem uma relação, beleza? Uma relação de amizade, uma relação profissional, e aí a gente vai conversando e vai sabendo mais sobre um ao outro, vai sabendo que os artigos que você escreveu, os que eu escrevi, as obras, etc. E aí vai começando uma admiração. Pô, esse cara tem um trabalho legal, esse cara tem isso aqui interessa, olha como isso aqui é inteligente, olha como isso agrega valor a mim. Na realidade, a venda e o relacionamento com o cliente tem que ter essa base. Isso é um princípio, Rodolfo, um princípio que é atemporal e espacial. Em qualquer lugar do mundo que você adota esse princípio, e em qualquer tempo, há 100 anos ou daqui a 100 anos, sempre vai trazer uma palavra que é consequência lógica do engajamento, que é a segurança. Eu tenho a ideia de que eu sei das minhas necessidades. Né? O primeiro ponto, né? Eu sei que eu tenho uma determinada necessidade. Beleza, ótimo. E agora? Quem é que pode supri-las? Ok. Eu sei que alguém... E aí vamos passar pelos princípios. Alguém é muito bom no que faz, porque mostra autoridade, e o relacionamento nas redes, principalmente nas redes sociais, o lojista que tem o cuidado de manter um relacionamento. E eu não estou falando aqui daquela pessoa que lembra do aniversário e manda um cartãozinho no aniversário. Não é só isso, não. Isso é muito básico. Aquele profissional que efetivamente tem a consciência, e aí que é o ponto, de que eu estou aqui para servir, que essa é a base de tudo. Tudo que eu estudo, tudo que eu busco de conhecimento, tudo que eu quero fazer na minha vida profissional é por causa do intuito de servir. Obviamente, servir, principalmente na área profissional, não é doar só. Eu vou doar bastante, mas é eu entender que esse é o propósito e que esse propósito traz em contrapartida pessoas que acreditam nisso e pagam por isso, pessoas que indicam você para outras pessoas que eles sabem que também precisam do que você tem para dar, para doar, para servir. Então essa consciência, Rodolfo, do servir te leva a manter um relacionamento com o teu cliente, com o teu lead, falando a ele
ali o que efetivamente pode ser útil, não só aquilo que te interessa, mas o que principalmente interessa a ele, né? E óbvio que essa pessoa, ela vai engajar, né? ela vai comprar você, vai comprar as tuas ideias, vai comprar a tua... eu digo o seguinte, ela vai virar tua fã. Esse é o convite, é que as pessoas admirem aquele profissional, admirem mesmo. Os meus cursos presenciais, o que eu estava fazendo antes de começar tudo isso, que tiveram que ser cancelados, naturalmente, nós fomos atingidos diretamente, né, pelos cursos presenciais. Eu sempre tive cuidado de transformar aquele momento, aquele curso, em uma experiência. Essa era a diferença. Então as pessoas chegavam achando, inclusive, fazendo uma expectativa menor, e isso também ajuda muito quando a pessoa acha que vai entrar num curso onde ela vai sentar e vai ouvir o professor falar que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. E quando eu monto os treinamentos, eles estão debaixo de um princípio de experiência. A pessoa vai sair ali, a busca é que elas saiam muito melhores do que elas entraram, no mínimo. E aí, quando isso acontece no processo, e ele é mágico, é muito legal na imersão, no final do processo, as pessoas saem muito surpreendidas e saem com vontade de querer mais, ficar mais no processo. Isso é muito interessante. Então, isso traz engajamento. Quando você entende a necessidade, quando você dá às pessoas experiência, ou seja, não é você servindo, não é por você, é pelo outro. E aí a consequência lógica são pessoas engajadas, pessoas que te admiram e, obviamente, te indicam para todas as outras. Perfeito, professor. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, né, a todos os conteúdos que foram compartilhados aqui, né, as experiências, algumas dicas valiosíssimas. Agradecer a nossa audiência também, que qualificou muito o debate, né, que trouxe alguns pontos importantes, também deu maior responsabilidade para quem que pudesse abordar alguns temas relevantes, e dizer, né, que esse é apenas o primeiro capítulo, esse é o primeiro trabalho que o professor Rafael Laure e eu, Rodolfo Marques, realizamos juntos, o primeiro de vários que virão aí pela frente, sempre no intuito de compartilhar conhecimento e, claro, aprendermos bastante, que talvez seja esse, né, o grande desafio maior, né, que a gente tem agora aqui na pandemia. Professor, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Rodolfo. Até a próxima. Muito obrigado.